Hora de sentarmos no sofá e conversarmos sobre notícias sérias. O pênalti não marcado em favor do Grêmio no Grenal 447 ao apagar das luzes, que ser convertido daria 2 pontos a mais para o tricolor, que seriam muito valiosos diante dessa sua campanha complicada no Brasileirão. Foi algo assim que saltou aos olhos, não tem como tentar passar pano, desculpar, não. Foi pênalti, tinha o VAR, não marcaram porque não quiseram. Claro que nenhuma novidade. Apenas mais um capítulo de um futebol brasileiro rumo à extrema-unção. Está claro, a CBF continua no seu modus operandi, fazendo tudo pelas suas 3 tchutchuquinhas. Na ordem, primeiro beneficiar Flamengo, segundo beneficiar Corinthians, terceiro beneficiar Inter. Em caso de confronto entre eles, a prioridade serão os primeiros na hierarquia. A gente tem visto exemplos. Além dessas 3 tchutchuquinhas, não mexer com Palmeiras e Botafogo, que tem diretorias forte, política e financeiramente falando, é problema. Agora o resto é resto. O resto está aí para ser usado na manipulação de resultados e arbitragem, sempre em favor das tchutchuquinhas, ou então não prejudicando os que não dá para encarar, e também favorecendo as casas de apostas. Pelo amor de Deus, não vamos bancar os ingênuos, eles tomaram conta. Eu acho particularmente imoral, vergonhoso, algo que mancha o futebol brasileiro, clubes e CBF e outras federações aceitarem o patrocínio de casas de apostas. Porra, tá claro, no mundo que vivemos, quem manda é quem paga. Ou seja, entendedores entenderão. O pênalti não marcado em favor do Grêmio contra o Godoy Cruz, que se convertido, seria fundamental na classificação do tricolor para a sequência da Sul-Americana, não tendo que depender de repescagem, foi assim escandaloso. Mas qual a novidade? Porque está claro, para a Conmebol, é ruim para os negócios que o Brasil tem o monopólio das conquistas de Libertadores e Sul-Americanas por uma questão econômica e geográfica, basta olharem o mapa. Todos os países que falam espanhol contra um só que fala português. Ou seja, brasileiros em finais interessa apenas ao Brasil. Os latinos, os espanhóis, não assistem, não compram o produto. Então é necessário que o Brasil seja descartado. E o que estamos vendo nessas competições Libertadores e Sul-Americana em 2025 é um absurdo, é uma afronta, uma pouca vergonha, principalmente em favor de equipes argentinas. Porque, claro, o mercado argentino é muito mais lucrativo, o argentino paga, o argentino é doente. Bom, eu dei 2 exemplos citando o Grêmio. Agora, não estou aqui dizendo que o Grêmio está nesse atoleiro que está por causa só de arbitragem. Claro que não. O Grêmio está mal. O Grêmio não ganha de ninguém. O futebol que o Grêmio apresenta hoje é futebol para a 2ª ou 3ª divisão. Se o tricolor estivesse na Série B hoje, fazendo um comparativo com os adversários que tem enfrentado e não tem conseguido vencer, certamente estaria lá embaixo na tabela. O Grêmio não tem direção, o Grêmio não tem presidente, o Grêmio não tem força, nem dentro nem fora de campo. Chegou o Mano Menezes, chegou o Luiz Felipe, pode chegar quem for. Falta ingredientes, falta material humano. O Grêmio é o famoso dedo podre para contratar. Tudo bem, contratação não vem com certificado de garantia. Muitas vezes o jogador chega e não dá aquilo que se espera dele, outras vezes o cara chega sem holofote, sem nada e se destaca. Bom, exemplos não faltam. Jeromel, quando chegou no Grêmio, era piada pronta. Isso é nome de remédio. Vejam a história que Jeromel construiu. Agora, aqueles que chegam nos holofotes têm milhares e não acontece nada. É claro que o Grêmio, que o seu grande presidente, que leva porrada de federações, porrada de arbitragens, e da outra face, um banana que politicamente não é ninguém, também tem
Aquela ingenuidade de dizer que o Grêmio recupera jogadores, porque na época de Luiz Felipe, ou num período de Renato Portaluppi, isso aconteceu. Isso acontece em todos os clubes. O jogador chega totalmente desprestigiado, de repente explode, se dá bem com o ambiente, sei lá o que acontece. Gosta da cidade, gosta dos colegas, relaxa, está sem responsabilidade e explode. Pode acontecer. Bom, basta ver no Internacional, o Wesley chegou abaixo de cu de cachorro, saído de Minas, escorraçado. Hoje é um dos grandes jogadores do time. Pode acontecer? Pode, mas não é sempre. Só que o senhor Guerra, que herdou esse DNA de inventor de Renato Portaluppi, acredita que qualquer curva de rio que ele contratar vai vestir a camisa do Grêmio e vai virar estrela. Então o que nós estamos vendo? Bom, ele só fala assim, lista de dispensas, contratação nem pensar. Então, na lateral direita, nós temos 3 esforçados, mas são jogadores médios. Na lateral esquerda, o mesmo acontece. Quando eu falo em lateral esquerda, você chega a dar um desespero. Principalmente, viram a goleada que o Inter tomou do Botafogo, 4-0. Quem fez os gols? Cuiabano e Alex. Poxa, viram a bola que está jogando o Capixaba no Bragantino? Pois é. O grande Grêmio da sua diretoria, que tudo sabe, dispensou Alex, dispensou Capixaba, dispensou Cuiabano e preferiu ficar com Marcelo Oliveira, o grande Diogo Barbosa e, ultimamente, Reinaldo. Esse é o Grêmio. Goleiros. Poxa, não dá nem para pensar. Breno, Grando, Marquezine e agora Volpi. São goleiros que têm destaques em alguns fundamentos. Bom, basta ver o Volpi saindo, jogando ou cobrando pênaltis. Muito bom. Mas eles são fracos nos demais. Marquezine e Volpi sofrem da mesma doença, a mão de couve. A bola vem neles e eles rebatem por meio da área. O Grando é ruim de sair do gol. Enfim. O Grêmio teve 2 bons goleiros. O Ariel e o maior injustiçado deles todos. Pois é. Mas fica buscando cada vez mais goleiros. Goleiros com grandes deficiências técnicas. E um bom time começa por um bom goleiro. Com relação à zaga, bom, aí eu não vou nem entrar no mérito, que daí eu choro. Não, aí eu choro. Aí é triste. Quando eu penso que todos os gols que o Grêmio tem tomado, que não são poucos ultimamente, são pelo lado do Gemerson, e não tem como tirar o Gemerson, porque o Gemerson não tem reserva. Bom, aí é brincadeira. Para piorar, quando eu penso que Edenilson é o grande nome no meio campo do Grêmio, é opção para todos os técnicos, aí é para pegar o boné e ir embora. Então o Grêmio está muito mal. E se bobear, se continuar nessa média, não vai longe nas Copas, e tudo indica que lutará para não cair no Brasileirão até a última rodada, a não ser que agora, na próxima janela, com esse sossego que vai ser dado, uma folga maior para treinar com esse campeonato mundial da FIFA, e o Guerra contratando, e não internando ex-jogadores para ocupar o departamento médico do Grêmio, trazendo gente que está bem, não que está em liquidação, mas que está bem, que chegue para ser titular, que seja para suprir as carências que claramente o clube tem. Bom, se isso não acontecer, caixão e vela preta. E o glorioso Internacional, a máquina mortífera, favorita a tudo, melhor em tudo, maior em tudo. Não tem pra ninguém, o campeão voltou. Esse ano o Inter ganha 2 ou mais títulos fora do eixo do Rio Grande do Sul. Os outros times não fazem nem sombra. Essa coisa maravilhosa montada por Roger e D'Alessandro. Pois é. Nós vínhamos avisando. Tem prazo de validade. Vai cair e tá caindo. Agora o Inter joga em Montevidéu contra o Nacional. Caso não vença a partida, corre o risco de acontecer o que nós avisamos e éramos motivo para piada. Bom, piada, pedrada, é o que o sofá de pobre mais leva,
por não ficar em cima do muro, por ter notícias que vêm dos estádios, não ter amarras de patrocínio, podendo falar, antecipar e avisar. Ah, não. Como você sabe? Como é que eu não vi isso na mídia? Mídia sabe? É só o Grupo Globo, por exemplo, o Grupo Band, que a gente sabe que 99% não pode noticiar porque tem amarras legais. Então o Sofá sofre. Bom, basta ver que... Simples, direto, objetivo, bem ao estilo Sofá de Pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de Pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome Sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defender. Sofá de Pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo, e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos, difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. Mas voltando ao Inter. O Inter é uma tragédia anunciada. Primeiro, por causa do seu treinador, que a gente tem falado. Roger é um cara de gente boa, Roger todos os jogadores gostam, Roger fala a linguagem dos vestiários, estuda, se entende de futebol. Normalmente chega em momentos de crise, reúne a rapaziada, vamos jogar juntos, os atletas jogam por ele coloca um sistema de jogo maravilhoso e o time explode. Só que esse sistema de jogo precisa de intensidade. Precisa realmente dos jogadores comendo grama, mas daí vem o problema de Roger, aos pouquinhos o time vai desacelerando. Muitos falam que ele não tem essa coisa de liderança e todos os jogadores gostam dele. Aí nós vamos fazer a pergunta de sempre. Me digam, uma instituição, qualquer uma, bancária, indústria, transporte, comércio, qualquer uma, que os funcionários, os colaboradores 100% falam bem da chefia e vai para frente. Não tem. Tudo bem, o chefe, o dono, o diretor, o presidente, o técnico, ele não está ali para ser um carrasco, mas ele tem que se impor. Tipo assim, ó, eu gosto muito de ti, mas tu não está produzindo. Se continuar assim, tu vai cair, porque eu vou colocar outro. Depois a gente toma cerveja lá fora, mas aqui tu tem que produzir. E aqui eu quero que tu faça isso, isso, isso e isso, e não que tu faça o que acha que é certo. Isso é um gestor. E o Roger não tem isso. Aí, a grosso modo, chega uma hora que o cara tá jogando lá no meio, não tá fazendo o que ele quer, ele grita na beira do gramado, o jogador vai pra aí, porra, não enche o saco, Roger. São amigos. Então colocaram o D'Alessandro. D'Alessandro seria esse homem, esse elo de ligação entre diretoria, técnico e jogadores. E o D'Alessandro estava fazendo sim a sua parte. Só que o clube não cumpriu o prometido. O Internacional está endividado, a gente tem avisado há muito tempo, está no fundo do poço, está quebrado. Aí quando a gente fala quebrado, sabe, tem aquele que vai fechar as portas. Não, é um clube de futebol. O clube de futebol não fecha as portas. Tem todo um interesse, tem toda uma paixão que o cerca. Mas quebrado significa que tem dívidas que não consegue pagar e por isso não tem como contratar times para ficar na ponta. Então vai caindo, tecnicamente vai caindo. E isso para um clube de futebol é o quebrado. O Internacional está assim. Ah, mas como está assim se tem esses jogadores? Tem esses jogadores porque Barcelos continua fazendo loucura, gastando o que não pode, só que agora o dinheiro acabou. E Barcelos, mais um ano entra, contando com premiações que a chegar, ainda no, ali no entrepernas, no orifício traseiro do entrepernas, contando com o ovinho lá, sabe? Pois bem,
Só que esse dinheiro também já foi gasto. O dinheiro da televisão também já foi gasto. O dinheiro das rendas, coisas que estão entrando, dá para manter assim o operacional. Só que não é o suficiente para a folha de pagamento do Inter. Não é. Então as premiações têm que entrar, só que pelo jeito não vão entrar. E o atraso de salários vem de longe. Agora vou repetir mais uma vez, salários de jogadores é dividido em 2. Tipo, 30% dos ganhos do atleta é o salário, é o CLT, é a carteira assinada, é o registro, é a aposentadoria. O restante é direito de imagem, é só uma forma contábil de dividir o salário, que daí livra o clube de pagar aqueles encargos sociais e também é vantajoso para os jogadores que sabem que podem pagar fortunas, mas vão aposentar com o salário máximo do INSS, isso não contando o que a gente está vendo que está acontecendo por aí, né? Os óculos. Então o forte, o grosso, é o direito de imagem. Ah, mas jogador não tem por que reclamar, porque ganha muito, quisera eu ganhar metade. Não vou entrar nesse mérito. Se você acha que é tão fácil ser jogador e ficar rico, por que não foi jogar futebol? Se tu acha que ele ganha muito, bom, é a profissão dele. Ele faz por merecer. Como faz por merecer? Esse médico que salva a vida não ganha tanto. Ele faz por merecer, porque ele ganha e consegue que os outros ganhem também. Imaginem uma decisão, o estádio lotado, monte de gente ali vendendo tudo que tem direito ao redor do estádio, restaurantes da cidade lotados com as torcidas que chegam, hotéis lotados, mídia ganhando, clubes ganhando, televisões ganhando, e o jogador que é o artista não vai ganhar? Poxa, ele ganha porque faz os outros ganharem, perfeito, e é o salário dele. Ah, mas ele tem uma vida maravilhosa, eu já tive essa vida maravilhosa. A minha vida era hospedado em grandes resorts, em hotéis, viajando o mundo todo a trabalho. Poxa, todo mundo quer 1 mês, 2 meses. Vai ficar assim, anos longe da família, não participando do aniversário de um filho, longe da esposa, do marido. É uma coisa impessoal. Chega uma hora que aquela comida de hotel parece que é isopor, tudo tem o mesmo gosto. E o jogador de futebol ainda tem um agravante, faça sol, faça chuva, faça frio, faça calor. Ele está ali treinando, ele não tem um final de semana, ele não tem um feriado, porque ele é o artista. As pessoas quando estão de folga vão assistir o espetáculo e ele está lá trabalhando, então ele merece ganhar sim. E outra, muito ou pouco, o combinado não é caro. Tem um contrato. Se ele não der retorno, o clube dá um pé na bunda dele. Agora, ele vai dar o retorno, ele vai trabalhar e não vai receber? Não. Injustiça seja feita. Os jogadores do Internacional fizeram a sua parte. Sensacional, profissionais. Com seu dinheiro atrasado, mantiveram o ritmo, trabalharam. E por quê? Porque D'Alessandro negociou com o presidente e prometeu aos atletas, vamos fazer tudo para ganhar o gauchão, depois entrar no Brasileirão bem, na Libertadores, que o dinheiro vai voltar, o patrocínio vai voltar e o clube vai acertar. Então, acreditando no D'Alessandro, não na diretoria, os jogadores abraçaram. E não aconteceu. Então os jogadores estão desmotivados. Desmotivados por causa da amizade do Roger, que não tem como, mexer com todo mundo. E desmotivados porque estão decepcionados até com o D'Alessandro, que está decepcionado com a diretoria. Não se surpreendam se souberem a notícia que o D'Alessandro está saindo. Porque o ambiente no Inter é de falta de motivação. Jogadores agora no meio do ano vão sair sim. Olha, Valência, Borrero, os grandes nomes não vão mais aceitar ficar trabalhando sem receber. E se vier a eliminação na Libertadores, não chegar nem na Sul-Americana, começar a patinar no Brasileirão, a coisa vai ficar muito pior. Então, no frigir dos ovos, a gente pode concluir que, independente do que acontece fora dos gramados, que é a podridão CBF, a podridão Conmebol, a dupla Grenal não tem estrutura dentro de campo para entrar com equipes competitivas. E dificilmente terá, até o final do ano, se muita coisa não mudar na filosofia de trabalho dos seus diretores.